Atos, capítulo de número 27, verso de número 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo. Guarda no teu coração: a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Você precisa ter certeza de quem você é em Deus. Tem gente que diz que é servo de Deus, mas no seu interior sabe que não é. Tem gente que fala: eu pertenço a Deus, mas na sua realidade você sabe que você também pode estar pertencendo a uma outra coisa. Ninguém sabe, só eu e você sabemos de cada um. E Paulo aqui ele dá uma certeza, a qual eu pertenço, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos que navegavam com você. Você acredita nisso? Que diante das tormentas, Deus, por tua graça, vai guardar todos aqueles que confiou nas tuas mãos. Porque às vezes parece que vai tudo desandar, mas Deus falou para Pedro, para Paulo: não temas, porque nenhum dos teus vai sofrer nenhum dano diante desta tempestade. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma... Vocês estão comigo? Creem em Deus Pai, o sangue de Jesus tem o poder. Vamos ler o verso 26 de novo. Porém, vamos ler de novo. Porém, diga comigo assim pela terceira vez: é necessário passar pela ilha. Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças. Pedimos ao Senhor que nesta noite não cale a tua voz, mas fale. Não fale o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. O controle está nas tuas mãos. Abra o nosso entendimento, tira os comichões, as incredulidades e dentre outras coisas mais que tentam fazer com que perdemos a oportunidade de sairmos daqui alimentados, direcionados, avivados pela tua palavra. Eu sei que esta palavra, ela é uma palavra poderosa que vai nos dar direção na nossa semana. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o texto que nós acabamos de ler agora fala de um tempo muito difícil, Marcelo, na vida de Paulo. Paulo era alguém que regozijava quando ele via o resultado do seu trabalho, porque não tem coisa melhor, Iago, para um pastor, para um líder, ele vê o resultado do trabalho. Não há nada melhor para o ministro ver o resultado do trabalho, porque o trabalho é penoso, é complicado, o ministério ele é solitário, mas o espinafre, o combustível, é quando se vê o resultado do trabalho. E Paulo está passando, já passou e continuou passando por momentos difíceis da sua vida, porque ministério não é esse mar de rosa a qual muitos querem ingressar com a visão do youtuber, do Facebook, do Instagram. Ministério não é isso. Ministério é uma coisa totalmente diferente. O naufrágio da vida de Paulo, que nós acabamos de ler e vamos
observaram um pouco mais durante este sermão, Paulo só naufragou naquele navio, Cristiano, porque Paulo estava fazendo a vontade de Deus. Porque se Paulo estivesse na tua casa comendo amendoim com Coca-Cola no domingo à noite, ele não teria naufragado. Se Paulo estivesse na tua casa assistindo Netflix com o controle na mão, pantufinha no pé, ele não teria naufragado. O naufrágio da vida de Paulo foi justamente porque Paulo resolveu estar no centro da vontade de Deus. Eu não sei se isso serve de consolo para alguns aqui nesta noite, mas naufrágios, tempestades, desertos e lutas, isolamentos, ilhas, vai acontecer na vida de quem serve a Deus. Quiser levantar e ir embora, dá tempo. Não, porque talvez você foi convidado a estar num lugar como esse, a qual eu disse ontem que não é lugar de entretenimento, mas é lugar de salvação, é lugar de guerra, é lugar de transformação, é lugar de vida eterna. Porque recebemos um convite dizendo, vai lá, porque lá a chave é liberada das casas, do casamento. Não. É reino, e o restante Jesus vai cuidando da gente. Então, tempestade acontece na vida de quem serve. Tempestade, meus irmãos, acontece na vida de quem está no centro da vontade de Deus. Ventos acontecem. Estou dizendo isso porque talvez entrou aqui pessoas desta noite falando, Deus, eu não aguento mais esse negócio não. Por que esta ilha miserável não se afasta da minha vida? Por que os naufrágios são constantes? Por que os meus barcos estão sempre quebrando? E talvez você entrou aqui numa ilha. Teu casamento está ilhado, a tua vida espiritual está ilhada, a tua família está ilhada, vivendo em ilha, tua saúde. E os questionamentos vêm. Talvez a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? No momento de ilha, no momento de tempestade, é o profeta Jonas. Não é possível que eu estou igual a ele, que Deus mandou eu para um lado e eu estou indo para o outro. Porque quando vem tempestade, ilha, naufrágio, a gente lembra logo de Jonas, sim ou não? O profeta desobediente que resolveu ir na contramão de Deus. E talvez você entrou aqui hoje orando, já orou pela manhã, orou vindo para a igreja, vai orar quando sair daqui dizendo, Deus, Senhor, misericórdia de mim, porque eu não estou em rebeldia, Pai. Se eu tiver, me mostra, para que eu possa não tomar os mesmos trilhos do profeta Jonas. Porque, Senhor, na minha concepção, eu estou vivendo no centro da tua vontade. No meu entendimento, Jesus, eu estou me esforçando para ser uma pessoa melhor a cada dia. Por que eu estou passando por esta ilha? Por que eu estou passando por estes naufrágios? Por que eu estou passando por este momento difícil? Mas eu vou repetir o que eu disse, Armando. Tempestades, naufrágios, fases de ilha, também acontece na vida de quem está vivendo no centro da vontade. Fica tranquilo. Deus te trouxe aqui para te dizer nesta noite, fica tranquilo. Fica tranquila. Fica, relaxa, espere em Deus, continua se santificando, porque o barco pode quebrar, o navio pode afundar, mas a palavra de Deus para a Migração Church nesta noite é que nenhum daqueles que Deus te deu vai se perder. Eu vou falar de novo porque tem gente que não entendeu nada nessa palavra profética. Fica tranquilo, relaxa, fica calmo, porque o barco pode quebrar, pode acontecer naufrágio, pode acontecer um monte de coisa, mas você vai ficar inteiro. É a palavra de Deus. Existem algumas lições, Cristiano, que nós aprendemos no naufrágio de Paulo. Crente que não aprende não tem experiência.
A ilha que Paulo foi parar, mesmo servindo a Deus, porque a gente tem uma cabeça meio estranha. Estou muito crente, estou muito santo, mas ando passando por lutas. Não pode. Quem disse que não pode? Leia as cartas paulinas, leia a história dos profetas. Quem disse que não pode? Vai ler a história de Jeremias. Mas se você não tiver uma mente madura espiritualmente, você para. O capítulo 28 vai dizer que quando o navio que Paulo estava, sabe quantas pessoas, igreja? 276 pessoas estavam no navio com Paulo, prisioneiros. 276 pessoas, era muita gente. Eles conseguem chegar a nado a uma ilha chamada Malta. Aí, André, eu fui dar um Google. E quando eu fui dar um Google, eu descobri que Malta significa em grego doce como mel. Deus colocou a amargura no coração do homem de Deus para trazer mel. Até o final você vai entender que não é só sobre você, tem mais gente envolvida. Até o final você vai entender que não é sobre o que você pensa. Tem muita gente, tem muita coisa envolvida, é sobre o que Deus está pensando. Não é à toa que esta ilha recebeu Paulo muito bem. A Bíblia diz que quando eles chegam a nado naquele lugar, 276 pessoas, eles trataram com muita bondade, André, muita bondade. Eles acenderam fogueira, eles aqueceram aqueles homens que acabaram de naufragar, que acabaram de chegar a nado. Alguns nem sabiam nadar, que o texto diz que Paulo falou: quem não souber nadar, agarre em qualquer madeira, mas ninguém vai se perder, porque o anjo falou para mim, Deus falou para mim, que ninguém vai se perder. Então vamos chegar em algum lugar. Mas quando tudo parecia, estão entendendo? Quando tudo parecia estar contornado, que nada mais iria piorar, o verso 3 vai dizer que tendo Paulo juntado e atirado da fogueira um feixe de gravetos, porque tem situação que a gente pensa que vai ficar estabilizada, né? Mas cada passo que a gente dá, cada coisa que a gente tenta fazer para melhorar um pouquinho, as coisas parecem que começam a piorar ainda mais, porque o texto vai dizer que quando Paulo, juntando a tirar na fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma cobra, que estava fugindo do calor, prendeu na mão de Paulo. Caramba, os caras já estavam... Agora vem uma serpente. Nesse momento, os moradores daquele lugar viram a cobra pendurada na mão de Paulo, e eles começaram a dizer um para os outros: este homem é assassino. Veja, que primeiramente eles estavam tratando bem, mas agora, quando viu a situação de vício de Paulo, não é possível, esse cara é um assassino, esse cara está no pecado. Ele deve ser algum assassino. A justiça não quer deixar com que ele saia, porque ele se salvou do mar, ele se salvou do naufrágio, mas agora ele não pode ficar vivo. Mas quando eles percebem que Paulo lança a serpente no fogo e não sofre nenhum dano, o verso 6 vai dizer que aqueles homens começaram a dizer que Paulo não era um assassino. Vão mudar de opinião a teu respeito um monte de vezes. Vão falar coisas de você que eles não sabem, que eles não conhecem. Eles começam a dizer: não, esse cara não é um assassino, esse cara é um Deus, esse cara é um divino. E eles começam a tratar Paulo bem novamente, a ponto de começar o apóstolo Paulo impor as mãos e orar um pelos outros naquele lugar. E o poder de Deus começa a se manifestar na angústia. O poder de Deus começa a se manifestar no isolamento de Paulo. O poder de Deus começa a se manifestar em um momento que Paulo não estava bem, mas era necessário que Paulo não parasse, não desistisse. Eu acho isso lindo, maravilhoso, porque muitas vezes nós perguntamos para Deus: por que estamos passando por certas coisinhas? Parece que é uma reza. Reza é aquilo que é decorado.
Oração é aquilo que sai naturalmente. E às vezes nós estamos muito mais rezando do que orando. Estamos muito mais decorando palavras e falando do que orando. Abrindo o nosso coração para Deus, explicando para Deus os nossos reais sentimentos. É isso que Deus quer que nós façamos. Porque estamos passando por certas tempestades? Por que nós estamos passando por certos naufrágios? Porque estamos passando, Senhor, por essas fases de ilha? A gente não pergunta para Deus às vezes isso, irmãos? A gente pergunta e é natural. Mas o fato é que as nossas fases de ilhas, as nossas fases, Priscila, de tempestades, onde os nossos barquinhos se quebram, onde o prejuízo chega na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida ministerial, vem um outro tombo, vem um outro baque. Por quê? Juntamente com tudo isso, vem a geladeira. Porque ilha é você ter esquecido, é você estar isolado. E não tem coisa pior do que você se sentir esquecido. Não tem coisa pior do que você se sentir... Às vezes é o vizinho, é a comadre, é o compadre, é o amigo do lado que sempre te convidou para estar no churrasquinho, e de repente todo mundo esquece de você. É um momento que você acordou doloroso, com a alma aflita, e dizendo: eu preciso de um ombro amigo. Mas ninguém dá um ombro amigo, ninguém estende a mão, ninguém olha para nós. Mas saber o tempo que nós estamos vivendo, Gerson, é natural. É natural para que nós possamos entender que o momento é de isolamento mesmo, é de ilha. É de ilha, é de solidão. É o momento, Rogério, que os monstros vão crescer. Existem algumas coisas positivas nas nossas ilhas. Pastor, sério. Nos nossos tempos de ilhas acontecem coisas boas, mas a gente está tão cego que a gente não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Evangelista Daiane, nos nossos momentos de ilha, nos nossos momentos de isolamento, nas nossas fases de tempestade. Porque se nós formos olhar, Gabi, criteriosamente para a história de Paulo, nós vamos começar a perceber que algumas coisas começaram a mudar na vida de Paulo na ilha. Algumas experiências Paulo começou a ter com Deus na ilha, na tempestade. Na ilha Deus vai começar a manifestar o poder dele na vida de Paulo, assim como manifestou na cadeia, assim como manifestou em todo o decorrer do ministério dele. Não é porque a ilha chegou, a tempestade chegou, que o teu barquinho está naufragando, está quebrando, os prejuízos estão aí, que Deus esqueceu de você. O poder vai continuar se manifestando. Você acredita nisso? Estão com a cara de incrédulo? Deus vai continuar manifestando o poder dele sobre a tua família ainda neste período de ilha. Deus vai continuar manifestando o poder dele na tua vida, mesmo neste período de ilha, na tua família, nos teus negócios, no teu ministério. Deus vai continuar se manifestando, poder e glória de Deus vai se manifestar. Eu sei que não é todo mundo que está recebendo, mas você que está recebendo, seja nesta noite visitado por essa eusologia, por este poder, por esses tsunamis, isso que você recebe de Deus, que destrói as fortalezas do inferno. E Laércio, para entender algumas coisas eu vou ter que desfazer outras da minha mente. Eu tive que aprender que nem tudo que acontece na minha vida é sobre mim. Cara, isso às vezes demora, mas espero que seja hoje. Nem tudo que acontece é sobre mim. Tem muita gente envolvida, talvez, nas minhas ilhas. Nas tempestades, Cíntia, que eu passo, tem muita gente envolvida por trás disso. Mas no auge da minha ignorância, da minha soberba, eu
eu só consigo olhar para mim. Eu levanto as mãos, aceito Jesus, e eu falo: eis aqui o teu servo. Mas no auge das minhas ilhas, eu esqueço que eu sou servo. Eu esqueço que eu falei para Deus que eu sou instrumento. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer algo, e eu vou como boca de Deus te falar isso. Acorda, não é sobre você. Não é sobre você. Tem muita gente por trás disso. Tem almas por trás disso. Tem a vontade de Deus por trás disso. Se Deus não trabalha, Roberta, na vida do irmão que está do teu lado, através de você, vai trabalhar através da vida de quem? Vou embora. Se Paulo não fosse maduro, tia Rita, Paulo pegava a mochilinha dele, colocava a Bíblia dentro e falava assim: chega, para mim não dá. Está servindo e viver na ilha? Se Paulo não fosse espiritualmente maduro, ele ia dizer exatamente isso. Ele ia questionar Deus nas tuas orações. Por que tanta dificuldade, Deus? Por que tanto isolamento? Por que tanta solidão? Por que tanto ataque? Por que tantas perdas? Se Paulo não fosse crente, ele ia dizer: por que, Deus, eu dou dízimo? Eu venho na oração às 18 horas. Eu vou aos cultos quartas e sextas-feiras, aos domingos. Sexta-feira não tem mais, né? Dá uma glória aí. Vou parar. Eu vou desistir. Mas não é isso que você ouve da boca de Paulo. Por que que Paulo não diz isso? Sabe por quê? Porque Paulo sabia. Paulo tinha um entendimento. Eu não quero ser redundante, não quero estar repetitivo, mas eu preciso, que não era sobre ele. Oh, meu Deus. Dária, não era sobre ele, é por isso que ele não questiona, por isso que não tem porquê. A vida agora era também sob a vontade de Deus. No dia que ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, não era mais sobre ele. Agora era sobre a vontade de Deus viver. É por isso que ele tem propriedade para chegar em Gálatas capítulo de número 2, verso de número 20, e dizer exatamente isso, evangelista Fernanda: logo não sou eu mais quem vive. É fácil subir aqui e falar: agora não sou eu mais quem vive. Mas quando a ilha chega, é difícil a gente dizer: é realmente aquilo que eu falei no púlpito, eu estou afirmando na ilha, que agora Cristo vive em mim. É por isso que eu disse que aquilo que você prega aqui, você vai ser testado algum dia da tua vida. E a vida que eu vivo agora na carne, o Paulo diz, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não estou vendo nada, mas eu tenho fé que Ele tomou a direção certa. Eu tenho fé que algo Ele está fazendo sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que Ele me entregou. Talvez a leitura rápida, superficial, porque eu quero ler a Bíblia inteira. Para com isso, vai devagarinho, lendo devagarinho. Se em toda a tua vida não acabar, esquenta não. Mas aquilo que você lê, não adianta passar o capítulo inteiro e você não entender nada. Rumina, come, mastiga. E às vezes quando nós lemos uma Bíblia superficialmente, rápida, por obrigação, porque eu tenho que subir no púlpito, porque eu tenho que pregar, para com isso. Nós poderíamos achar que a ilha de Malta, na vida de Paulo, foi provisão de Deus para salvar Paulo e 275 pessoas. Nossa, glória a Deus, que essa ilha não aparece, nós todo mundo ia morrer afogado. É porque esse é o primeiro contato que nós temos quando lemos esse texto. Mas o fato é que aquela ilha precisava mais de Paulo do que Paulo precisava dela. Eu vou falar de novo? O fato é que aquela ilha precisava muito mais de Paulo
do que Paulo estava com 275 pessoas precisando daquela ilha. Posso falar? Irmã Rosa, dá um glória aí, irmã Rosa. Isso, profeta essa mulher. Talvez você esteja vivendo num ambiente de ilha. Sabe aonde? No seu trabalho. É forte. É forte. É um ambiente de ilha na tua vida profissional. E no auge da sua dor, da sua ira, da sua indignação, você está orando a Deus dizendo: Deus, eu não vejo a hora de sair deste emprego, mas ninguém me manda embora. Não sei com quem das pessoas Deus está falando. O Senhor, eu oro, mas Deus não faz aquele mal bendito assinar carta. Não. E você não parou para perguntar a Deus o que o Senhor quer comigo nessa ilha? Porque talvez não é você que precise tanto daquele emprego. Deus vai abrir outra porta, mas quem está lá que precisa de você, eu vou falar, em nome de Jesus. Talvez quem esteja lá, naquela ilha que você quer sair, é quem precisa de você, do teu abraço, do teu conselho, da tua direção, das tuas orações. Mas você está dizendo: Deus, me tira desta ilha. Tia Rita, não é sobre nós, é sobre Deus. Você não aceitou Jesus? Entregou os teus caminhos para Ele, a tua vida para Ele? Quando pergunta para você quem você é, você fala: sou servo do Deus Altíssimo. Você não faz isso? Então para, relaxa, é sobre Ele, não é só sobre você. Esquece um pouco você. É sobre aquele que te chamou para executar uma obra, um serviço, um chamado, uma missão. Pastor, eu não aguento mais a minha família. Estou sofrendo. Estou vivendo numa ilha. Não vejo a hora de sair de casa. Você parou para perguntar para Deus o porquê que essa ilha está na sua família? No seu casamento? Aquela família precisa de você, cara. O seu cônjuge precisa de você. A sua esposa precisa de você, homem. Mulher virtuosa, o teu marido precisa de você. Os teus filhos precisam de você, porque você os abençoa. Olha para mim. José precisava do Egito? Quem precisava do Egito? O Egito precisava do José. Deus tira Daniel, presbítera Verônica, da casa dos pais dele. Muda a vida daquele homem. Tira das raízes e coloca ele na Babilônia, no reino de Ciro, no reino de Nabucodonosor. Mas quem precisava daquele lugar não era Daniel. Aquele lugar, aquele palácio, é quem precisava do Daniel. Deus está te mandando para algumas ilhas e você não está entendendo que é Deus que quer que você é naquele lugar, para poder transformar em algum ambiente que está em morte. Oh Espírito Santo. Você pode dizer comigo assim: não é sobre mim, mas é sobre aqueles a qual Deus quer bem. Sei que é difícil, mas é uma verdade. Letícia, nas nossas ilhas, as nossas experiências com Deus florescem.
Eu não me lembro de ter tido nenhuma experiência com Deus em tempo de festa. Sempre foi em tempos de ilha. Vocês são assim também? Sempre, Gerson, floresceu nos momentos de tempestade. Pastor, mas como assim? Onde foi que Paulo venceu a serpente? Na casa dele? Onde foi? Ai, que inteligente. Eu gosto assim, que eu estou pregando e vocês me ajudem. Não foi na ilha que Paulo estendeu as mãos sobre os moribundos, os doentes, e eles foram curados? Você ora, fala: Deus, me dá esse poder da graça de curar, de ajudar. Aí quando Deus te leva para a ilha, me ajuda. Deus falou: você decide o que você quer. Vocês decidem o que você quer. Não foi na ilha, Armando, que João, o apóstolo, viu o céu pelo lado de dentro? Não foi na ilha que João viu a glória de Deus? Não foi na ilha que ele recebeu também a dádiva de pegar o rolo e escrever o livro da revelação? Não foi na ilha, não foi num lugar de isolamento, não foi num lugar difícil. Deus quer florescer o poder e a glória dele na tua vida, mas não é no shopping, não é com a sacolinha Boticário na mão, de uma loja famosa na mão. É na ilha, é na ilha, é na ilha. Oh Espírito Santo. Pastor, estou com medo, vou sair derrotado. Ele já lançou uma palavra que nessa ilha você não vai ser morto, que nesse naufrágio você vai sair com os teus inteiros. Pastor, eu estou com medo dessas experiências com Deus. Fica tranquilo, porque quem serve a Deus não sai envergonhado da tempestade, não sai envergonhado das ilhas, não sai envergonhado das tormentas. Por quê, pastor? Porque Ele é contigo. Vou falar isso de novo, Mário, para a gente entender e dar um glória. Ele é conosco, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso, Ele é tudo. Ainda que você ande pelo vale da sombra, como da morte, não é da morte, é como da morte. Você está vendo morte, mas Deus está vendo vida. Aos teus olhos de ti é morte, mas Deus está falando é vida. Ele está contigo, Ele é o pastor que não falta nos momentos difíceis. É Ele que pega uma mesa e prepara onde? No lugar de amigos? Não, na presença dos inimigos, e fala: nele ninguém toca, propriedade minha, ninguém mexe. Outra coisa que aprendemos aqui nos momentos difíceis da nossa vida é que nós descobrimos, Iago, que nós temos muito mais força do que imaginamos. Não é verdade, Rita? Meu Deus, estou só a capa da barata, só o caldo do miojo que não presta para nada. Mas é nesse momento que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Olha o verso 8, olha o verso 8, vamos ler, me ajuda para dar um glória. Depois que tudo que Paulo passou, meu irmão, tudo que Paulo passou nesses 15 dias no mar, Paulo encontra fé. Coisa boa. Morre ou não morre? Afunda ou não afunda? Os policiais falando: vamos matar, ninguém vai fugir. Os marinheiros querendo abandonar o barco. Paulo desce daquele lugar vivo e ainda encontra fé, forças para poder orar. Já aconteceu com você de acordar segunda-feira perturbado, tanto problema para resolver, e aí vem aquele irmão no serviço, no caminho, fala: você pode me dar um conselho? Oh meu Deus do céu. É no momento de ilha, de que Deus quer manifestar, Ele quer florescer o poder dEle na tua vida.
Eu vou declarar algo sobre esta igreja, que é no teu momento de luta, levanta tuas mãos em nome do Senhor Jesus, que é no momento de ilha que você possa estar enfrentando na tua casa, é o momento de ilha que você possa estar enfrentando na tua saúde, é no momento de ilha que você pode estar enfrentando dentro das tuas finanças, é neste momento que você vai encontrar fé e força para receber poder e autoridade de Deus, para fazer muito mais do que as tuas forças dizem que você é capaz de fazer. É no teu momento de ilha. Então não desista da ilha, não desista, não desista, não questione a Deus o porquê dela, não diga para Deus o porquê que eu estou fazendo aqui, dentro da tua vontade, porque Deus tem coisas a realizar através de você, através da tua vida neste momento de ilha. Será que é por isso que Paulo falou que enquanto estamos fracos, fortes estamos? Porque se tem um camarada que tinha propriedade para falar, era ele. Mandar você ter alegria no momento de cadeia? E às vezes a gente está tão na carne que a gente fala, isso é história de Bíblia. Não. Se você colocar na tua cabeça, na tua mente, no teu coração, que o poder vem dele e não de você, você vai romper em fé. Você vai dizer como Paulo, eu creio que o poder dele está se manifestando neste momento que eu estou só o quiabo, neste momento que eu não estou encontrando força nem para fazer a minha refeição. O poder dele, Paulo, se manifesta na nossa fraqueza. Eu não sei quantas pessoas que entraram aqui em solidão, em isolamento, mas essa palavra é para você. Põe-se de pé, não para na ilha, não desista nesta fase de ilha, não se renda às tempestades, não se renda. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer isso. Mas pastor, está tendo tudo errado na minha vida, pastor, está tudo quebrando, prejuízo atrás de prejuízo, o barquinho que eu tinha como a única coisa que era de valor, quebrou, perdi coisas, irmãos, olha para o céu, olha para Deus. Se você está sem força de olhar para o céu, olha aqui para os olhos do teu pastor e receba esta palavra de maturidade na tua alma. Deus está cuidando de você nesta ilha. Deus está fazendo florescer dele, na vida da sua vida, o poder dele nesta ilha. Neste momento de isolamento, de solidão que você está enfrentando, o navio naufragou, mas você está inteiro. Teve prejuízos emocionais, sentimentais, financeiros, teve, mas você está inteiro. Ele está cuidando de você. Muitas coisas quebraram, sim ou não? Mas você está vivo, está inteiro, está no caminho. Os ingratos vão dizer: eu sou forte, por isso eu não afundei, por isso eu estou de pé. Mas os da fé vão dizer: não, Ele é forte, Ele é que tem me sustentado. Estou de pé porque eu carrego uma palavra na minha alma. Olha o verso 23, vamos lá. Porque nesta mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu pertenço, olha a convicção, a quem eu sirvo, olha a convicção, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos que navegavam com você. É a sua força? Diga comigo se não. É a graça. Foi o que o verso diz. Ele te deu graça. O anjo disse para Pedro, para Paulo, e era um momento de tempestade, nem de ilha, que Paulo poderia ficar tranquilo, porque nenhum deles iria se perder. Irmãos, guarda isso no teu coração. Para de dar chilique.
ataque de pelancas, diante dos ambientes de ilha. Não vai se perder. Não vai se perder. Não vai se perder. A tua família é alguém que Deus, é algo que Deus está cultivando, cuidando, e Ele deixou você neste momento de ilha, para poder trazer cultivo, para poder trazer a proteção necessária. E para a gente ir embora aqui, eu vou te dar 3 conselhos. Esses 3 conselhos eu consegui entender que Paulo na ilha está nos dando, nos ensinando. Primeiro conselho: nos dias de ilha, nos dias de isolamento, não interrompa a tua missão. É a primeira coisa que a gente pensa em parar. É a primeira coisa. Pastor, como assim? Aonde o Senhor vê Paulo prosseguindo? Nos teus dias de ilha, eu vou falar de novo, não interrompa a missão, continue pegando os gravetos, continue apanhando os gravetos, continue levando aquilo que é necessário para aquecer o coração daqueles que estão em tua volta. Continue servindo. Para de pensar em si mesmo nos momentos de ilha. Continue servindo. Continue, Simone, pegando os gravetos. Para de querer se isolar no momento de ilha. Continue servindo. É isso que Deus está dizendo para você. Continue apanhando os gravetos. Pastor, se eu parar, você corre o risco de nunca mais se levantar. Você corre o risco de nunca mais experimentar o poder de Deus naquele ambiente de ilha. Meu Deus. Servir a Deus não é para fracos. Eu sei que é uma palavra difícil, mas você não veio aqui para pegar qualquer palavra, veio? Servir a Deus não é para fracos. Servir a Deus é para crentes fortes na fé. Na fé. É para os Estevãos da vida. É para os Eliseus da vida. É para os Moisés da vida. Irmãos, eu vou falar algo para vocês aqui, Marcelo. Você está aí na porta com o irmão Carlos. Mas o meu coração queima quando eu chego neste lugar e eu vejo uma pessoa trabalhando. É que às vezes a gente não quer se demonstrar ser mole. Mas amando, meu coração queima. Meu coração se derrete. Quando eu chego aqui nas quartas-feiras, eu vejo um irmão chegando de mochila e tudo, uniforme e tudo, e tomando a sua posição. Não conseguiu nem em casa. Aí você olha no estacionamento, está lá abrindo porta, está chovendo, está com guarda-chuva. Corre aqui num departamento, aí às vezes tem um buraco num departamento, vai lá, faz no outro. Eu falo, meu Deus do céu. Jesus amado. E pior, ou melhor, amando, que não é com aquela cara. Cara, é com um sorriso. A gente conversa isso em casa. É com um sorriso. É com um abraço. Sabe aquele cuidado? Eu falo, meu Deus. E aí quem não conhece fala, não tem luta, não tem ilha, nunca passou por uma tempestade, Marcelo. Mas o fato é isso, que temos luta sim. Temos. Se a gente for falar, você chora. Mas a maturidade chegou. E quando a maturidade chega, a gente entende que não é mais sobre nós.
Dá mais um glória aí, Brian. Não é mais sobre nós. Aí veio a pastora Conceição aconselhando, abraçando, mandando mensagem. Nossa, que vida boa. Mas ninguém sabe a ilha dela. Mas ela não para. Mas ela não desiste. Porque ela entendeu que ministério não é sobre ela. Eu sei que demorou um pouco, não é de um dia para a noite. Ela entendeu que ministério não é sobre ela, não é sobre nós. Ministério é sobre Deus. É isso que Paulo faz neste momento. Paulo esquece dele para servir os outros, ele pega gravetos. Paulo esquece do frio dele para aquecer os outros. Paulo pega gravetos. Então o primeiro conselho: receba na tua alma em tempos de ilha. Não pare, não pare, não pare. Continue pegando os gravetos, continue aquecendo quem está com frio do teu lado, porque não é sobre você, é sobre os outros. É sobre os outros. Ministério é sobre servir os outros. É isso que ele faz enquanto estava molhado, acabou de naufragar. Ele esquece dele e pega gravetos. Vamos acender fogo aqui, vamos deixar todo mundo bem, vamos deixar todo mundo top. Oh Espírito Santo. Pastor, você não sabe como é que está meu casamento. Pega gravetos. Sirva no teu casamento. Você sabia que não acabou o amor? Acabou o cuidado. Tem amor, mas amor onde não tem cuidado. Pega gravetos. Sabe esse momento difícil do teu casamento, da tua família? Pega gravetos. Cuida do teu cônjuge. Quando a gente recebe esse cuidado, a gente se sente o quê? Importante. Não é gostoso? Sim ou não? Cuidar um do outro é gostoso e é necessário. Quando ela cuida de mim, uma simples xícara de café, primeira coisa que vem no meu coração: ela se importa comigo. Pega gravetos. Cuida da tua família, dos teus filhos. Paulo entendeu isso. Paulo na ilha entendeu isso. Quem já disse assim: os humilhados serão exaltados? Onde está escrito isso, Leandro? A gente muda até a Bíblia. Vocês estão comigo? Na ilha a gente muda a Bíblia. Os humilhados serão exaltados. Mateus 23:12 diz isso não. Todo aquele que se humilha. Quer ser exaltado? Vai pegar gravetos, vai se humilhar, vai cuidar dos outros. Todo aquele que se humilha será exaltado. Será exaltado. Para! Que negócio é esse? Os humilhados. Paulo foi exaltado porque, além de servo, apóstolo, o maior escritor da Bíblia, se humilhava. Ele cansou de escrever: não considere os outros superiores a você mesmo. Deus vai te honrar nesta ilha. Você acredita nisso? No fundo do coração, você acredita mesmo? Deus vai honrar nessa ilha. Mas se humilhe. Não pare. Não desista na ilha. Continue servindo. Pega os gravetos e aqueça quem precisa ser aquecido. Continue. Eu estava hoje no trabalho pensando em algumas coisas e olhando para esse texto. Paulo era alguém importante. O Paulo era apóstolo.
mas ele sempre se apresentava como servo, como ministro. A palavra ministro, eu vou ter que dar um Google aqui para ver. O peretas, uma coisa assim, que quer dizer ajudante do ajudante. É o mais mais baixo dos ajudantes, daqueles que remavam. E aí esse cara que se considerava, que era apóstolo, mas se considerava o mais baixo dos servos, pegava gravetos, mas mesmo assim ele escrevia, mesmo assim ele impunha as mãos e curava. Por quê? Porque a gente precisa entender que não é sobre nós. Se é para o reino crescer, eu desço aonde precisa ser. Se é para a vontade de Deus se manifestar em mim, eu vou aonde ninguém quer ir. Meu Deus, a gente mudou a liturgia aqui, né? A gente está limpando a igreja, né? Aí é presbíteros, pastores, né, evangelistas, os obreiros, todos aqui, sabe? Lavando banheiro, vassoura na mão lá fora. Já varreu lá fora alguma vez? Você vai ver o boot preto, cheio de pó, passando pano na igreja, limpando o banheiro que a gente usa. Pastores limpam, porque entenderam que é servo dos servos. Mas enquanto alguns possam dizer, mas eu com esse crachá, com essa unção, com esta autoridade, irmãos, não é porque é minha esposa, mas ela é a líder espiritual desta igreja, é o anjo da igreja, mas cuida de um departamento que o microfone, sem pregação, cuida de um departamento chamado departamento infantil, que ninguém vê. Ninguém vê, mas que a semente, aí quando você olha e vê, o outro lá abrindo o culto, Pai Church, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Só acontece isso porque não parou na ilha. Só acontece isso porque não importa se eu sou a pastora, não importa se eu sou o pastor, não importa se eu sou o presbítero, o que importa é que não se trata sobre mim, se trata sobre mim, sobre ele, é sobre o resultado. Se a primeira foi catar gravetos, estão comigo ainda? Às vezes eu falo tanto que eu acho que ninguém está mais comigo. A segunda lição que nós aprendemos com a ilha de Paulo: aprenda a lutar que nem homem. Pastor, André vai me ajudar aqui, eu vou ouvir um pouquinho melhor e eu vou falar mais alto agora. Aprenda a lutar como crente contra a serpente. Porque tem muita gente que não aprendeu ainda. O texto vai dizer que quando Paulo estava fazendo a obra, pegando gravetos, quando Paulo estava pensando em aquecer pastora Conceição, Amorim, Sulineuda, a vida daqueles que estavam em volta dele, ele pega gravetos para jogar no fogo, a serpente se manifesta. Porque é assim, meu irmão, sempre que você for se manifestar para fazer a vontade de Deus, a serpente vai se manifestar. A serpente vai se manifestar, Mário. E a Bíblia diz que a serpente pega na mão de Paulo, gruda, agarra.
Agar. Era uma mensagem dizendo: presbítero Nelson, estas mãos que você escreve, as cartas que aquecem o coração dos outros, eu vou paralisar. Estas mãos que você usa para pegar gravetos, trabalho do mais baixo, do mais baixo, do mais baixo dos servos, eu vou ferir. O diabo odeia quando você vem para a igreja, e quando você só não vem quando você se torna a igreja. Quando você não vem para poder pensar em você, na sua dor, mas quando você vem porque diz: há uma unção sobre mim, há um poder e uma autoridade sobre mim, e esse poder e essa autoridade sobre mim vai ser despejado na vida daqueles que estão sofrendo. O diabo odeia isso, quando você pega as tuas mãos que um dia atacou alguém, que um dia feriu alguém, porque Paulo feria. Mas depois que teve um encontro com Jesus, que levantou as mãos que feriam, agora eram as mãos que escreviam o Evangelho. É as mãos que escreviam o Evangelho. O diabo odeia. Letícia, o diabo gosta daquela frase: cada um por si. Cada um por si, Deus por todos. Mas o Salmo 133 diz que isso não é bom. O Salmo 133 diz que como é bom e suave, que não vivam cada um por si, mas que andem cada um em comunhão, em união. Você quer ver o diabo, a serpente se levantar, irmã? Começa a viver em paz com todos. Começa. Se o enviado do Satanás não vai na tua casa falar: você viu fulano que agora está assim com ciclano? Enquanto o inferno diz: Miguel, cada um por si, Deus por todo. Eclesiastes capítulo de número 4, verso de número 9, o sábio diz: é melhor que vocês não andem só não. Vamos andar em dois. Vai ter um resultado muito melhor se você andar comigo, Michele. Paulo, se você andar comigo, a gente vai ter um trabalho muito mais vantajoso. Letícia, se a gente andar juntos em concordância com o reino de Deus, vai ter um resultado muito melhor, mano. Sabe o que é interessante? É que a serpente tenta ferir o quê? O instrumento. Paulo fazia a obra com as mãos. Fernando, ele escrevia. Ele vai parar. As mãos. Atos capítulo de número 28, verso de número 3, põe aí, André. Diz: e tendo Paulo juntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Nessa hora, irmãos, ao invés de Paulo se desesperar, o que Paulo faz? O que ele faz? O que ele faz? Ele procura o médico? No ataque da serpente, ele começa a gritar, fazer escândalo. No ataque da serpente, ele vai para o WhatsApp brigar com a serpente. Já fui convidado muito a pegar o celular e brigar com a serpente. O Espírito Santo fala: apaga. Apaga. E eu falei: mas Deus, é a serpente. Me apaga. Mas não sou eu não. Eu sei que tem bastante gente aqui. Você não vai parar a obra, Mauro, por causa da serpente. Apaga. Essas palavras não vão paralisar a serpente, vai levantar a serpente.
O maior erro de Eva foi levantar dando ouvido à serpente. Ela deixou de fazer o que devia ser feito para dar ouvido à serpente, ficar de conversinha. Amizade com serpente, crente forte, crente na rocha, na brecha, não fica de conversinha com serpente. Pastor, o que eu faço com a serpente? Lugar de serpente cheiroso de Jesus é no fogo. Gabi, vou falar de novo, o lugar de serpente é no fogo. Que fogo, pastor? O fogo da oração, verso de número 5. É Bíblia, verso de número 5, é o fogo da oração. Quer vencer Satanás na tua vida? Levanta um altar de oração, se junta com o teu pastor, domingo que vem às 18 horas neste lugar, porque a gente vai jogar a serpente no fogo, e ela vai ter que fugir em nome de Jesus.